em aspectos jurídicos e aspectos éticos, é extremamente importante. Acho que tem. Agora foi. É extremamente importante que a gente considere que isso não faz, ou não nunca deixou de fazer parte do nosso dia a dia. Nós, em algum momento da nossa formação ou da nossa prática clínica, deixamos de lado isso. Mas hoje se torna muito mais presente e necessário que nós tenhamos o cuidado necessário para que não tenhamos algumas situações postas no nosso dia a dia, onde nós achamos que não vai se passar por problemas e se tornem, sim, grandes problemas na vida dos profissionais de enfermagem. Declaro que o meu conflito de interesse, enquanto presidente do Corém São Paulo, é fundamental que vocês utilizem não só o conhecimento da minha palestra, mas de todas as que vocês irão assistir, para sair daqui promovendo uma assistência muito mais segura e de qualidade aos nossos pacientes, sabendo que, quando vocês fizerem isso, vocês estarão tendo a oportunidade de estarem seguros e também promover uma segurança para a instituição onde vocês estão. Vou passar um vídeo agora para vocês. Pode clicar aí, por favor, querido. Certamente vocês reconheceram diversas etapas da evolução da nossa sociedade. Muito se mostrou, mas a gente volta hoje a discutir um assunto que desde o passado ele é necessário: prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção, é muito importante nos questionarmos. Nós evoluímos ao longo desse tempo? Passamos por tudo isso e certamente chegamos num estágio muito mais avançado? É claro, quando a gente pensa em tudo isso, é porque a gente discute e continuará discutindo por muito tempo o aspecto de qualidade e segurança. E quando a gente fala em aspectos jurídicos e em aspectos éticos, não se dá para dissociar da qualidade da segurança, né? A qualidade da segurança é um ponto primordial para que a gente possa ter a nossa segurança jurídica e a nossa segurança ética nesse aspecto. Bom, e aí quando vocês param para refletir ao longo de todas essas palestras que vocês ouviram, eu pergunto para vocês: o que vocês fazem diariamente é possível de causar dano aos nossos pacientes? Será que a nossa prática assistencial, feita com todo carinho e com todo zelo, pode trazer danos? Sim, né? Isso já foi dito há muito tempo atrás por Hipócrates, lá 460 anos antes de Cristo, onde ele já dizia que, em primeiro lugar, a gente não deveria causar danos, e falando em enfermagem, Florence já dizia que talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. A nossa assistência é danosa. Ou seja, o que nós precisamos fazer, então, é prevenção. A partir do momento que eu trabalho da forma segura e com qualidade, eu estou prevenindo os diversos eventos que podem surgir. E como já foi dito aqui por minha
antecessora, o que nós fazemos hoje não é tratar lesão por pressão, é justamente evitar que os riscos apareçam, porque a partir do momento em que você não evita o risco, você está propenso a ter grandes problemas quanto a isso. Por isso, eu pergunto aos senhores, o que lhes obriga a prestar uma assistência segura? Eu deixo alguém sugerir algumas coisas. Juliana. Na verdade, o foco tem que ser fornecer uma assistência segura, né? Por que você é obrigada a fazer isso? Para não causar dano ao paciente. Juliana disse que é para não causar dano. O que você diria? Concordo com ela. Alguém falaria diferente? Ana Calorini. Andressa? O intuito é não causar dano, não prolongar a internação e não causar uma complicação nesse paciente, que pode levar a uma ação judicial, hoje em dia, da família para a gente, porque o conhecimento está aí para todo mundo disponível, e minimizar o gasto desse paciente dentro da instituição. Beleza. Bastante completa a sua pergunta, a sua resposta. Mas veja, o que me leva a ter o cuidado de prestar uma assistência segura ao meu paciente é uma coisa chamada compromisso. E o compromisso não é com o outro, o compromisso é com você. E ele se estabeleceu a partir do momento que você levantou a mão direita, fez um juramento, mudou a posição do seu cabelo, colocou um anel bonito no dedo e disse: eu sou profissional de enfermagem, seja você enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem. O compromisso se estabeleceu naquele momento para que você estivesse pronto e apto a prestar o melhor da assistência a qualquer paciente que fosse colocado sobre a sua responsabilidade. E esse compromisso ele deve ser estabelecido sempre e diariamente. Por isso que a nossa assistência de enfermagem é um processo de resiliência contínuo, onde todos os dias eu escolho fazer a melhor opção de cuidar bem dos meus pacientes. E quando a gente pensa nesse aspecto que muitas vezes a gente pode vacilar na resiliência, a gente tem aí diversas outras situações que nos obrigam a prestar essa assistência segura e de qualidade. A primeira delas é o aspecto ético, né? Todos vocês foram formados por papai e mamãe com um caráter ilibado e que não nos permite fazer coisas erradas. Ou seja, eu não preciso do olhar do outro para decidir se eu vou ou não fazer coisa errada. Eu não preciso do enfermeiro olhando o técnico de enfermagem, fazendo o curativo para decidir se ele vai usar a técnica certa, o material correto e cuidar do paciente adequadamente. Ele é pronto e preparado para isso. Mas dentro do aspecto ético, quando a gente fala, a gente busca justamente evitar que haja negligência, imprudência ou imperícia. Isso é pautado justamente na nossa Resolução 564 de 2017, o nosso Código de Ética da Enfermagem, que determina o que eu devo, enquanto profissional de enfermagem, estar fazendo todos os dias na minha assistência. Mas, como nós somos extremamente narcisistas, se eu perguntasse para vocês aqui qual é o umbigo mais bonito dessa sala, vocês me responderiam? O meu, óbvio, né? Certamente, vocês olham sempre do ponto de vista de que eu quero garantir os meus direitos. E por isso, o nosso código de ética é dividido em 3 partes: direitos, deveres, obrigações, né? E as penalidades. Vejam, quando eu, profissional de enfermagem, quero aprender só os meus direitos, eu esqueço dos meus deveres e sou apresentado às penalidades. Por isso eu digo a todos que aprendam todos os seus deveres, porque quando você cumprir os seus deveres, os seus direitos estarão garantidos e as suas penalidades jamais serão colocadas à sua frente. Mas, se eu quiser aprender que só tenho direito, certamente nós teremos problemas. Vejam, quando alguém diz, eu não posso trocar o meu paciente de posição porque estou sobrecarregado, faltaram 2 colegas no plantão, o compromisso não são com seus colegas, o compromisso é com você. A partir do momento que você não faz a mudança de decúbito, você está se colocando numa posição de imperito, de negligente ou até mesmo de imprudente. Eu preciso entender que este compromisso estabelece com o outro a relação direta do melhor cuidar, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto ético, é justamente aquilo que eu faço todos os dias, né? Vejam, não só o aspecto ético é importante, como existe uma diversa gama de legislações que os obrigam a fazer o melhor da assistência. James, eu não quero ter compromisso comigo mesmo. Isso é um problema seu.
se você não quiser ter este compromisso, tem um monte de coisa aqui que vai fazer você ter compromisso. Ó. Começando pela nossa Constituição Federal, que diz que é um direito do ser humano ter direito à saúde e um dever do Estado promover. Como a gente não consegue promover saúde para todos, né, mesmo tendo um sistema único que atende mais de 70% da nossa população e 30% está dentro da rede suplementar, nós temos lá garantido esse direito. E também é garantido a esse cidadão que a assistência que seja prestada a ele seja uma assistência de qualidade e uma assistência segura. Quando você infringe a Carta Magna, você certamente vai ter que responder dentro de um Código Civil brasileiro, dentro de um Código de Processo Penal, não é? E, a partir desse momento, você passa a ter responsabilidades e que nós, profissionais de enfermagem, desconhecemos totalmente. Porque não temos domínio daquilo que é a nossa responsabilidade e, logo, também não conhecemos os nossos direitos. Vejam, além disso, nós ainda temos a Lei do Consumidor, que hoje toda instituição, seja ela de saúde ou não, é obrigada a ter lá o Código de Defesa do Consumidor, e mesmo que ela não tenha, alguém puxa o celular e dá um Google, chama Siri, e pede o Código de Defesa do Consumidor, e estão lá todos os seus direitos garantidos. E a população hoje exige o seu direito. Né? Nós temos a Lei 7.498, de 86, que regulamenta a profissão enfermagem, que diz quem é enfermeiro, quem diz quem é técnico, que diz quem é auxiliar, obstetriz, e diz qual é a função de cada um deles. E na função básica de todos nós está lá garantido que nós somos aqueles que prestarão uma assistência segura e de qualidade, longe de imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, eu tenho, a partir desse momento, tanto uma responsabilidade enquanto cidadão, quanto profissional. Porque existem leis que me fazem atuar de forma correta. Ainda tem o decreto-lei que ratifica a nossa lei do exercício profissional, a portaria do Ministério da Saúde que traz os direitos do usuário da saúde, a nossa resolução COFEN 429/2012, que trata dos registros das ações dos profissionais de enfermagem, a nossa resolução 564, que eu já falei para vocês, e a nossa resolução 358. Vejam, as resoluções estão aqui postas e colocadas para mostrar para vocês que existem, além das leis, instrumentos infralegais que determinam aquilo que eu devo fazer e como eu vou fazer. Porque na lei não é clara. A lei diz que você deve prestar uma assistência segura e com qualidade. Como? Através das resoluções, são explicados aos profissionais de enfermagem como é que a gente vai fazer isso. E qual a importância de tudo isso? Porque cada vez mais nós temos os nossos tribunais recebendo processos contra médicos, enfermeiros, instituições de saúde, profissionais da equipe multiprofissional, e cada vez mais esses números têm aumentado. Não sei quantos conhecem, né? Mas hoje não existe mais só o advogado de porta de cadeia, existe também o advogado de porta de hospital. Em muitas instituições, você já tem advogados que ficam esperando o paciente sair de alta e ele pergunta ao paciente, né, se quer abrir um processo contra a instituição, contra o enfermeiro, contra o auxiliar, contra o técnico, contra o médico. E, a partir desse momento, é constituído ali um processo civil ou penal e você vai ter que responder por ele. Né? E, muitas vezes, esse direito que é dado ao paciente é justamente o cumprimento da nossa Constituição Federal, né? Que diz que ele deve responder ou deve buscar a aplicação dos seus direitos. E, a partir do momento que isso acontece, a gente entra num outro patamar, de entender qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso. Nós temos 4 esferas de responsabilidade para o profissional de saúde, para o profissional de enfermagem, que começa na esfera administrativa, que se coloca dentro das instituições de saúde como um todo, da qual quem rege é a própria instituição, determinando o que vai ser feito e como vai ser aplicado. Nós temos a esfera ética profissional, que cabe aos conselhos de classe. A Lei 5.905 de 73, ela trata justamente da criação do sistema COFEN-COREM, onde nos 27 estados nós temos um Conselho Regional de Enfermagem. O nosso Conselho de São Paulo é o maior conselho de classe regional da América Latina. Hoje ele abriga cerca de 620 mil profissionais de enfermagem. Nós temos mais de 720 mil profissionais inscritos. Isso diz que cada um profissional de enfermagem, ou cerca de 100 e poucos mil profissionais de enfermagem, tem mais de uma inscrição de auxiliar e técnico, ou de auxiliar e enfermeiro, ou de técnico e enfermeiro. Né? Então, é o nosso maior conselho, e nós respondemos por isso. Né? Temos a responsabilidade civil, que é a mais perigosa e a mais danosa, na maioria das vezes, para o entendimento do ser humano,
porque ela mexe justamente com o bolso, né? Muitos já ouviram falar do Código de Hammurabi quando se tratava do olho por olho, dente por dente. Imagine você numa cama daquela, numa maca como foi mostrado anteriormente, fazendo fricção, cisalhamento, pressão, tendo umidade e fazendo lesão por pressão. E você era o responsável pelo cuidado. No Código de Hammurabi, o que é que ia acontecer? Você ia também deitar ali e ficar fazendo aquilo. Como era mais difícil fazer tudo isso, alguém ia pegar um bisturi 22 e ir lá na região glútea fazer vários cortes e tirar um bando de carne e fazer um buraco. Porque a lesão que você causou, você deveria responder por ela, não é? Mas é claro, isso não pode ser feito mais nos dias atuais, então a gente tem a responsabilidade civil, que diz que eu sou responsável por repor o dano ao paciente no momento em que eu causei. Por isso, a importância de entendermos que a nossa prática ela é extremamente perigosa e precisa ser cuidada. E quando não acontece só a responsabilidade civil, aí a gente ainda tem a responsabilidade penal, que essa te livra, né, ou te retira o direito de ir e vir. Ou seja, você vê o sol nascer quadrado todos os dias, porque você vai ser cesseado do direito de ficar livre, você vai ser preso. E a partir do momento que isso acontece, é importante que eu entenda por que isso acontece. Acontece porque eu tenho uma obrigação legal. Quando eu levantei o braço direito, fiz um juramento, criei um compromisso comigo, eu ganhei uma obrigação. Um vínculo que me traz uma relação direta com o meu paciente ou com o meu cliente, da qual eu tenho uma obrigação de prestar uma assistência a ele sem nenhum tipo de dano. E só não acontece dano se eu gerenciar o risco. Se eu não gerenciar o risco, o dano vai acontecer. Por isso, é muito importante que a prevenção seja executada da melhor forma possível para que você não tenha o aparecimento deste dano. E quando a gente fala dessa assistência sem dano, é nada mais, nada menos do que uma prestação de serviço, né? E prestação de serviço está vinculada diretamente à satisfação do cliente. Uma população majoritariamente feminina, como é a nossa profissão, formada por 84% de mulheres, vou usar um exemplo que vocês conhecem. Quando vocês têm um dinheiro sobrando que querem comprar uma bolsa bonita, vocês vão onde não são bem tratadas? Vão? Onde não são bem tratadas? Não, né? Óbvio que não. O dinheiro é seu, você vai gastar para ficar melhor ainda e você vai num lugar onde vão te maltratar? Certamente que não. Então, quando a gente entende que esse princípio da satisfação é importante para a minha pessoa, eu preciso entender também que ele é importante para o meu paciente. E quando a minha prestação de serviço não traz satisfação ao meu cliente, a gente tem um primeiro ponto de gerar implicações sobre as responsabilidades éticas e jurídicas para o profissional de saúde. Quando você infringe a satisfação do seu cliente, ele se torna uma pessoa insatisfeita e é o primeiro a denunciar o profissional de enfermagem no âmbito ético, civil e penal. E aí você vai ter que responder por isso. E vejam, quando essa denúncia chega, a melhor coisa que nós temos a fazer é caracterizar qual foi a responsabilidade do profissional de enfermagem. Isso acontece tanto na esfera ética, na esfera penal e na esfera civil. Não muitas vezes acontece na esfera administrativa. Vou dar um exemplo clássico. Alguém faz uma denúncia na ouvidoria que o João fez uma medicação errada no pronto-socorro. O que é que acontece com o João? É mandado embora sumariamente sem que se avalie se realmente João fez uma medicação errada. Certo? Então, dentro da esfera administrativa, isso não acontece. Habitualmente, as instituições retiram esse profissional do seu rol de colaboradores para evitar qualquer tipo de ranhuras à sua imagem, né? Mas na esfera penal, civil e ética, isso não acontece. Nós temos garantido o nosso direito da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, eu só serei julgado e condenado se realmente a minha ação foi danosa ao meu paciente. Por isso, quando nós falamos disso, é muito importante eu entender que a minha ação ela pode ser de natureza omissiva ou comissiva, ou seja, eu tenho uma ação de omissão de não ter feito algo ou permitido que alguém não tenha feito algo. Por exemplo, quando nós estamos em dupla na unidade de terapia intensiva, que cuidamos de mais de 2 pacientes, né, porque estamos em duplas, às vezes cuidamos de 4, e quando o meu colega não troca o decúbito, eu não falo para ele assim, olha, vamos mudar o decúbito dos pacientes? Eu sou omisso em dizer a ele que nós temos uma obrigação de fazer essa mudança. E quando a gente faz isso, a gente precisa avaliar se esse dano ele foi material, físico ou moral. E vejam, danos materiais são fáceis de serem calculados, danos morais, não. Danos psicológicos, menos ainda.
Por isso, quando a gente fala do aspecto moral ou psicológico, lembre-se que a arbitrariedade do juiz estará dada no princípio da subjetividade, ou seja, conforme ele entender aquele fato, ele vai arbitrar uma pena para que você seja culpabilizado por ela, né? E quando a gente chega neste processo de dano, é muito importante a gente entender se existe nexo de causalidade. Por exemplo, o meu paciente que fez uma lesão por pressão, estágio 3, estava internado numa terapia intensiva durante 7 dias, intubado, com droga vasoativa em altas doses, impossibilitado de mudar decúbito, com alto grau de exsudato, difícil a troca porque havia descompensação clínica hemodinâmica. Existe uma ação direta de um profissional da área da saúde de forma geral? Não. Existe um impedimento clínico deste paciente que favoreceu o aparecimento da lesão por pressão. Mas imagina quando você tem uma jovem de 25 anos que sofreu uma queda, fez um TCE, estava internado na UTI, ficou rebaixada durante 7 dias, sedada, e aí ao 8º dia diminui-se a sedação, no 10º dia é retirada a sedação dessa jovem, mas quando ela acorda, ela passa a mão na cabeça e tem um buraco na cabeça dela, na região occipital, porque alguém deixou uma área de proeminência óssea, compressão excessiva, fazendo um buraco na cabeça dela. E aquela jovem jamais terá cabelo naquela região e passará por um processo psicológico extremamente devastador, porque para uma mulher perder os cabelos é perder a moldura do rosto. E quem vai ser responsabilizado por isso? Aquele que foi o responsável por não mudar o decúbito, por não colocar um coxim para diminuir a área de pressão, ou seja, estabelece um dano de nexo causal e aí você vai ter que responder por isso. Então, quando a gente pensa em qualquer ação que aconteceu com o meu paciente, é muito importante a gente estabelecer se existe ou não relação com a ação dos profissionais. Vejam, quando a gente fala da ação deste profissional de saúde, do profissional de enfermagem, a gente está falando justamente do seu compromisso profissional. Quando você estendeu a sua mão e fez o juramento, você estabeleceu esse compromisso. E este compromisso lhe tirou o direito à ignorância, que nós insistimos em usar. Eu não sabia que isso iria causar um dano ao paciente. Eu não sabia que não mudar decúbito causaria lesão por pressão. Eu não sabia que deixar aquele lençol enrugado embaixo do meu paciente poderia causar uma área de pressão e, consequentemente, uma lesão por pressão. Isso não lhe cabe. Porque no momento em que você fez o juramento e disse que você era profissional, você passou a ser um ser habilitado de conhecimento, e se você não fez isso, você precisa melhorar o seu conhecimento, coisa que vocês estão fazendo hoje aqui, né, em todos os cursos que vocês participam. A partir deste momento que eu faço isso, eu levo a entender que se eu não cumprir com o meu compromisso, eu fiz uma violação do direito jurídico originário, que é uma assistência segura e de qualidade ao indivíduo que tem direito a isso. E quando você viola esse direito jurídico, você tem uma responsabilidade civil e você vai passar a recompor o dano, no mínimo, a depender do tipo de situação que aconteça. Vejam, nós consideramos sempre que todos os profissionais de enfermagem não saem de casa para causar qualquer tipo de dano aos pacientes. Por isso, nós entendemos que, na maioria das vezes, quando existe o dano, existe uma relação de culpa e não de dolo. O dolo, habitualmente, é quando você tem a intenção de causar a lesão. Por exemplo, deixei uma agulha 40x12 num leito de um recém-nascido e fez uma lesão naquela pele extremamente frágil, como nós já vimos aqui, por causa daquela agulha, certo? Eu tive uma ação dolosa ao deixar aquela agulha. Mas, muitas vezes, a gente esquece, num procedimento que foi feito, né, algo, e ali também se promove uma lesão. Ou seja, nós entendemos que existe a culpa nesse cenário. Para o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, para todos os profissionais de enfermagem, até que se prove o contrário, quando existe qualquer denúncia relacionada à prática profissional, está relacionada à culpa deste fato, né? Nós vamos estabelecer isso, porque nós não acreditamos que nenhum profissional de enfermagem saia da sua residência para ir causar dano a qualquer outro paciente, porque se isso acontece, é sinal de que ele tem algum outro distúrbio. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quanto vocês deixaram guardado do último salário que vocês receberam? Minha amiga carioca já gastou um dinheiro para vir para São Paulo, certo?
Vanessa, depois de ter vindo para São Paulo, já gastado um dinheiro, quanto ficou guardado lá do último salário? Só para vir para o próximo evento. Não, só para evento não, para fazer uma recomposição de um processo judicial. Não, que é a minha maior batalha para evitar que isso aconteça. Nós, hoje, ainda não pensamos nesta realidade, só que ela é vigente. Quantos de vocês hoje teriam, no mínimo, R$400 mil para pagar uma ação judicial porque você causou uma lesão por pressão? Veja, sabe aquela jovem de 25 anos que teve um TCE e fez uma lesão por pressão? Ela ficou depressiva, não conseguiu sair de casa, ela trabalhava com design, recebia cerca de R$7 mil, e por não sair de casa, ela ficou 12 meses. Existe uma coisa chamada lucro cessante, que você deixou de ganhar o dinheiro porque você ficou preso. Certo? Multiplica 12 vezes 7. Fácil de calcular, né? R$84 mil. R$84 mil a gente até paga. Mas e o dano moral e o dano psicológico que essa jovem sofreu? Você não consegue medir e quem vai arbitrar é o juiz. Logo, este valor precisa estar disponível. Como vocês não deixaram dinheiro guardado e nem fizeram uma proteção de blindagem jurídica, logo quem vai ser, como eu estou aqui no 9 de julho, quem vai ser obrigado a pagar é o 9 de julho. Certo? Só que lá no final da sentença do juiz, quando ele te condenar, ele vai dizer assim, ó, institua-se uma ação de regresso. Qual é o seu nome? Anicélia vai devolver todo o dinheiro pago pelo 9 de julho à jovem de 25 anos, com juros e correção monetária de 1% ao mês. O que é que a Anicélia vai ficar fazendo aqui? Trabalhando o resto da vida. Certo? Isso não acontece só no 9 de julho, isso acontece no hospital público, acontece no hospital privado, acontece em qualquer lugar. Por isso, é muito importante que a gente entenda que, quando eu sou submetido a um processo judicial, seja ele de origem penal ou civil, eu estou incumbido de ter dinheiro guardado para cumprir essas custas judiciais. Só para você ter ideia, para vocês terem ideia, trouxe aqui algumas ações que foram, né, movidas aí na nossa justiça brasileira, custos de 30 mil, custo de 40 mil, 20 mil. E aqui, ó, está diretamente relacionada ao tema da nossa aula. Desenvolvimento de lesão por pressão. Né? E aí, todas as vezes que isso acontece, o juiz vai proferir uma sentença trazendo a responsabilidade do profissional. Vejam, os aspectos éticos e legais, eles estão postos no nosso dia a dia desde o momento em que eu comecei a trabalhar. Só que eu não me preocupava com isso. Agora, quem não conhecia, precisa conhecer mais um pouquinho e se preocupar. Por isso, eu pergunto para os senhores, e agora? O que é que eu faço para prevenir os aspectos éticos e jurídicos na lesão por pressão? Existem medidas para serem feitas? Certamente existem. Né? A primeira delas é aumentar o meu conhecimento. Saber que o meu conhecimento, a minha habilidade e a minha atitude precisa ser aprimorada todos os dias. E vocês estão fazendo isso aqui. Minha amiga saiu lá do Rio de Janeiro para vir até aqui, né? Aprender um pouquinho mais, participar e saber que este conhecimento precisa ser modificado. Porque quando a gente aprimora os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, nós temos resultados suficientes e equivalentes a produzir uma assistência de qualidade e segura ao paciente, evitando que haja danos de imperícia, imprudência e negligência. Né? E isso está condicionado justamente a uma prática de 60% daquilo que eu, enquanto profissional, devo fazer, 20% sobre aquilo que eu sei, 25% sobre aquilo que eu sei fazer e 15% sobre aquilo que eu deveria, né, saber fazer. Bom, mas como eu não trabalho sozinho, eu trabalho em grupo e eu trabalho numa equipe, hoje eu trago uma outra responsabilidade muito grande para vocês. Vocês trabalham numa instituição privada que lhe permite ter materiais suficientes para cuidar dos seus pacientes. Mas eu digo para vocês, hoje, vocês pensam quanto custa tudo isso? Quanto a minha assistência de enfermagem está dentro deste valor da saúde? Por que o James fala isso? Porque existe uma coisa chamada Lei 14.434, que trata do piso salarial da enfermagem, e que quando nós, hoje, enquanto instituição, buscamos que seja pago o piso salarial,
O meu profissional de enfermagem muitas vezes não se preocupa com isso. E aí, lá no momento da assistência dele, ele, ao invés de levar uma placa correta, ele leva 2. Ao invés de levar uma luva, ele leva 3. Ao invés de levar um avental, ele leva um pacote. E aí, consequentemente, o valor dentro da área da saúde se torna muito grande. A área da saúde é extremamente cara. E eu, enquanto profissional de enfermagem, preciso entender que hoje a assistência de enfermagem é um negócio. Aquilo que antes parecia só um banho no leito, com 2 litros de água, é muito caro. Porque leva ao consumo de água, a molhar o lençol, a pesar na lavanderia e a gerar um custo financeiro muito grande. Por isso, para que eu tenha recursos financeiros para dar continuidade ao meu trabalho, eu preciso fazer e vestir a camisa do time que eu estou. Quando eu faço isso, eu promovo mudanças. E, é claro, a gente faz isso também utilizando tecnologia, né? Mas hoje nós chamamos a um cuidado muito grande quando a gente fala de tecnologia, né? Minha antecessora veio aqui e falou muito bem dos aspectos tecnológicos vinculados à assistência à saúde, e eu trago outro olhar diferenciado para vocês. Vejam, quantos não querem ter facilidade na hora da assistência de enfermagem? Quem trabalha em UTI aqui? Vários. Quantos de vocês queriam uma cama que fizesse mudança de decúbito do paciente, diminuísse a área de pressão, evitasse com que ele tivesse risco para lesão por pressão? Todas vocês. Quanto custa isso? Grana. Possa ser que um gestor da UTI vire para o gestor máximo do hospital e diga: olha, eu preciso de R$1 milhão para investir na compra de camas que vão mudar o decúbito do meu paciente, que vão diminuir a área de pressão e vão fazer com que a assistência se torne muito mais segura. Aí o gestor vira e fala assim: eu vou te dar R$1 milhão. Quantos técnicos e enfermeiros você vai me dar? Porque você veio aqui dizendo que o Corém bateu na sua porta, falou que existia um subdimensionamento de enfermagem, que você precisava de gente para mudar o decúbito dos pacientes, e agora você quer uma cama? Eu te dou R$1 milhão. Você me dá quantas pessoas? Já pensaram nisso? Tecnologia é fundamental. Ela precisa ser incorporada na nossa prática assistencial, mas ela não vai ser responsável pela substituição do profissional de enfermagem ou do profissional da área da saúde. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado. Outro cuidado que a gente chama muito a atenção é com o tipo de informação que a gente divulga hoje, principalmente quando a gente fala em lesão por pressão. Quantos participam de grupos de curativos aqui? Vários. Quem usa o seu próprio dispositivo? Todos. Certo? Quantos passam aqui na Peixoto Gomide e vem aqueles meninos rápidos de bicicleta que levam o celular de vocês e habitualmente está desbloqueado? Todos. Se ele levar embora aquele celular desbloqueado e começar a postar as suas fotos do grupo de curativo no Instagram, no Facebook, no Google, a responsabilidade é de quem? Vejam, é muito importante que nós tenhamos conhecimento de que a tecnologia que está à nossa mão, ela deve ser utilizada da forma correta, né? E a gente chama cada vez mais a atenção disso. Hoje, nós incorporamos tecnologia ao nosso dia a dia, à nossa assistência, mas eu preciso ter muito cuidado, que essa tecnologia ela precisa ser preservada, porque o vazamento de dados leva a grandes perdas, tanto para o profissional quanto para instituições. Então, quando a gente fala hoje de uso de dispositivos tecnológicos dentro da assistência de enfermagem, vinculada à prática clínica, é muito importante que as instituições tenham consciência de que os usuários dessa tecnologia não devem ter o uso comum dos seus equipamentos. Ou seja, a partir do momento em que eu faço o uso do meu telefone para compartilhar informações dos meus pacientes, eu estou expondo a mim e à instituição a que eu trabalho. Porque essa instituição ou qualquer outra que faz isso, ela assume o risco de vazamento de dados, e a gente sabe que a LGPD é algo que hoje pesa muito. O sigilo é algo que nós precisamos prever enquanto instituição e enquanto pessoas, né? O que nós precisamos fazer é tornar a nossa assistência sustentável, né? Lembrar que a prática clínica é fundamental ter cada vez mais tecnologia, mas essa prática ela precisa ser sustentável do ponto de vista econômico, social e também ambiental, né? A gente consegue fazer tudo isso e ter uma equipe de alta performance. São as equipes de alta performance que mitigam riscos, que mitigam eventos adversos, que mitigam
problemas vinculados à prática assistencial. E quando a gente faz tudo isso, a gente chega num processo de excelência. Somos tidos e trabalhados da melhor forma possível. Entramos em todas essas cadeias de produção da melhor forma possível. Mas muitas vezes nós negligenciamos o básico, que é o registro de enfermagem no prontuário do paciente. A melhor ferramenta de você evitar um processo judicial ou um processo civil é o registro realizado no prontuário do paciente. Ele é uma evidência legal de tudo que você fez na assistência prestada ao seu paciente. Um registro muito bem feito num prontuário, ele é um documento legal de defesa, autêntico, que tem significado legal para todas as esferas e, acima de tudo, estará presente em todos os processos éticos e judiciais que vocês forem envolvidos. Por isso, não negligenciem o registro de enfermagem. O principal fator de erro do profissional de enfermagem é dizer: eu não tenho tempo para fazer o meu registro de enfermagem. Cuidado, o tempo que lhe falta hoje pode ser necessário para amanhã e, principalmente, vai impactar diretamente no seu bolso. O seu prontuário ou o prontuário do seu paciente serve para tudo, né? Auditoria, indicadores, gerenciamento, pesquisa, assistência e também para o aspecto ético e legal. Vejam, pouca documentação sugere má prática. Informação não registrada é informação perdida. Sem isso, não se tem excelência no cuidar. Sem isso, não se atinge os melhores patamares de acreditação hospitalar em qualquer local. Vejam, uma assistência segura e de qualidade ao seu paciente garante um profissional seguro e garante uma instituição segura. Por isso, a melhor forma de fazer tudo isso é ter um bom registro. Não falei nada disso para que vocês fiquem assustados, mas saibam que isso hoje anda lado a lado com cada um de vocês. O excesso de informação a todos leva a também os nossos pacientes conhecerem muito dos deveres, dos direitos deles, né? E por isso, essa transformação ela começa justamente pelo capital humano. Quando eu invisto em pessoas, eu invisto em melhorias de processos, eu invisto em melhoria da qualidade da assistência, porque quem faz processos e quem faz qualidade da assistência são pessoas. Por isso, nosso melhor investimento é sempre na sua marca. Quando vocês tiverem na marca de vocês, na marca pessoal, todas essas características, a excelência estará caminhando lado a lado com cada um de vocês e essa instituição estará sendo cada vez mais acreditada. Vejam, mas o que é mais difícil de ter aquelas marcas é isso aqui, ó. 97% da população vive na zona de conforto. Não quero ser resiliente, não quero me desgastar, eu quero viver tranquilo e sossegado. 3% apenas vive lutando todos os dias para não ter riscos, não ter danos. Viva nos 3%. Dói cada vez mais. Para encerrar, eu gostaria só de passar esse último vídeo. É um vídeo que hoje a gente chama muita atenção também para todos os profissionais de enfermagem. Prezado profissional de enfermagem, está aberta a consulta pública acerca da proposta de alteração da portaria que regulamenta a oferta de cursos de graduação na modalidade de ensino à distância no Brasil. A sua participação é fundamental para efetivarmos a nossa luta contra a precarização do ensino e do desenvolvimento da nossa enfermagem. A nossa profissão, que é referência na assistência e no cuidado, e exige desde a sua formação o contato direto com os pacientes e as suas patologias. A oferta de uma graduação totalmente à distância representa um verdadeiro risco à saúde brasileira. Este formato trata apenas dos interesses dos grandes conglomerados de ensino e não favorece em nada a plenitude do nosso exercício profissional, que é oferecer uma assistência segura e livre de danos decorrência de negligência, imprudência e imperícia. Portanto, quero convidar você, profissional, estudante, usuários do serviço de saúde, a acessar o site Participa Mais Brasil e votar não à modalidade EAD para a enfermagem e demais cursos da área da saúde. Essa medida é uma atitude de zelo não apenas com a nossa profissão, mas com a vida da população brasileira. Participe! A consulta está disponível até o próximo dia 20 de novembro. A enfermagem é contato real. Diga não ao EAD. Essa é uma campanha que nós, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, temos promovido sempre, porque não dá para prestar uma assistência segura, longe de riscos jurídicos e éticos, tendo profissionais de enfermagem sendo formados totalmente na modalidade EAD. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz.
O risco, a lesão por pressão, o risco ao dano, ele só será mitigado quando eu entender que o compromisso não é com o meu paciente, que o meu compromisso diário é comigo mesmo enquanto profissional de enfermagem. Aqui estão disponíveis as nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar e seguir. Acompanhem e sigam o Corém São Paulo, que é uma forma de levarmos a todos vocês conhecimento, né? Agradeço mais uma vez a Paula pelo convite. Esse é um dos últimos eventos dos quais eu participo ao longo dessa gestão. Estou entregando no último dia 31 de dezembro a gestão do Corém São Paulo para a gestão 2024-2026. Estarei terminando o meu mandato enquanto presidente do Corém São Paulo. Espero que o trabalho feito pela gestão 2021-2023 tenha representado a cada um de vocês, profissionais de enfermagem, porque esse é o trabalho do Corém São Paulo, está muito mais próximo de vocês. Muito obrigado.